A perícia médica do INSS diz que eu estou apto para trabalhar e o médico do trabalho diz que não. Uma situação que pelo menos eu convivo, vejo desde 2005, muitas pessoas passam por isso. É um momento complicado e que você não recebe nem do INSS e nem da empresa. O que fazer? Me acompanhe até o final do vídeo. Eu sou Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de informações. Hoje é dia 8 de novembro de 2019, sexta-feira. Nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que continua e eu acredito que nunca vai acabar dentro do INSS. Antes eu quero pedir um favor, já se inscreve aqui para o canal poder continuar e compartilha nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Quero agradecer os comentários de incentivo deixados aqui todos os dias. Muito obrigado. Já deixe seu comentário para que a gente possa continuar fazendo os vídeos para ajudar as pessoas. Todo beneficiário de auxílio-doença, principalmente acidentário, deve realizar uma perícia pelo INSS, uma perícia médica. Essa perícia deve ser para constatar se a pessoa realmente é portadora de incapacidade total ou parcial para o trabalho. Essa perícia pode acontecer por causa do início do benefício, da cessão do benefício, para começar a pagar um benefício, ou mesmo por conta de uma revisão. A pessoa que já recebe o benefício do INSS passa numa revisão para ver se houve uma melhora. Nesse momento, pode acontecer que o médico do INSS declare que o trabalhador está apto para trabalhar. É isso mesmo, pode acontecer do médico perito do INSS dizer que você tem condições de retornar ao trabalho, mesmo você ainda estando doente. No entanto, ao se apresentar na empresa que você tem registro em carteira de trabalho, a empresa que você presta serviços, o médico do trabalho, o médico da empresa, pode considerar o trabalhador inapto para o trabalho. É isso mesmo, pode ser que o médico da empresa tenha uma visão diferente do médico perito do INSS e diga que você não tem condições de retornar ao trabalho. É nessa situação que ocorre o chamado limbo previdenciário trabalhista. É isso mesmo, a pessoa fica perdida tanto na parte da previdência do INSS, sem receber nada, quanto na parte trabalhista, nos direitos que teria na empresa. Quando o empregado fica num vácuo em que não tem mais benefício do INSS, mas também não pode retornar ao trabalho e fica sem salário. É um momento muito difícil, um momento de insegurança, mas infelizmente existe, sempre existiu. Eu presencio isso há 15 anos e nós vamos tentar nesse vídeo mostrar para você tentar achar uma saída. Sem renda nenhuma e não podendo procurar outro trabalho, sob o risco de configurar uma demissão por abandono do seu emprego, o trabalhador fica numa situação de total desamparo. Mas afinal de contas, quem tem razão? O médico do INSS ou o médico do trabalho? A lei expressa claramente que o atestado médico do perito da Previdência prevalece sobre o atestado de qualquer outro médico em questão de trabalho. Ou seja, por lei, o que o médico do INSS falou é o que vale e não o que outro médico, mesmo o médico da sua empresa, tenha colocado. Essa lei existe, é a lei número 5/49, artigo 6, parágrafo 2º da Previdência Social, ou melhor, que gere a lei de Previdência no Brasil. Ela expressa claramente que o atestado do médico perito da Previdência prevalece sobre o atestado de qualquer outro médico em questão de trabalho. Logo, trata-se de uma prática totalmente irregular por parte da empresa, uma vez que desconsidera totalmente o ato administrativo federal, passa por cima da lei. Então, o que você deve fazer
para conseguir o retorno ao trabalho. Nesse caso, é necessário buscar um auxílio jurídico. Você vai ter que procurar um advogado da sua confiança. O advogado poderá ingressar com uma ação de reintegração ao trabalho com um pedido de tutela antecipada que garantirá a maior rapidez na decisão do juiz. E quanto aos dias em que você ficou aí no limbo, sem receber nada, sem as verbas do seu trabalho, aquele período que você ficou sem trabalhar, o Tribunal Superior do Trabalho tem firme entendimento de que a remuneração de tais dias é por responsabilidade do trabalhador. É isso mesmo. Logo, sendo o caso de eventual reclamação trabalhista, o empregador seria obrigado a pagar os dias em que ficou sem receber nada, como uma forma de indenização. Além disso, durante o limbo previdenciário trabalhista, ou seja, naquele período em que o INSS negou e que o médico disse que você não tem, ou melhor, negou porque disse que você tem condições de trabalhar. Já o médico do trabalho disse que você não tem condições de trabalhar, quando você fica sem, portanto, o seu benefício do INSS, fica sem o salário, durante esse limbo previdenciário, o momento que você fica sem receber nada, no caso de impossibilidade de retornar ao trabalho, a firma se mudou para outro estado, por exemplo, ou a firma fechou, veio à falência, é possível requerer a configuração da rescisão indireta por culpa da empresa na Justiça do Trabalho. Por fim, evidente que se o trabalhador realmente não puder retornar ao trabalho, uma vez que houve uma perícia deficiente do INSS, o médico do INSS cometeu um erro, um equívoco, e você realmente está doente, então será o caso de ingressar administrativa e judicialmente contra o INSS, requerendo a concessão, a continuação do seu benefício. Eu recomendo, principalmente em épocas de mudança, como nós estamos em transição de uma antiga previdência para uma nova previdência, que você não faça recursos no INSS se for o caso de continuar doente. Se você foi até a perícia do INSS e teve a sua perícia indeferida, negada, ou seja, o médico do INSS diz que você está apto para retornar ao trabalho, e você foi até a empresa e a empresa diz que você não tem condições de retornar ao trabalho, o médico perito da empresa, e realmente você está doente, sem condições de retornar ao trabalho, nesses casos você fica sem receber do INSS e sem receber da empresa, mas não é o caso de entrar contra a empresa. Nesse segundo caso, você tem que entrar contra o INSS, porque continua realmente doente, continua sem condições de retornar aí às suas atividades de trabalho, seja de forma total, seja de forma temporária, você continua incapaz de realizar as suas atividades de trabalho. Nesse caso, então, eu oriento, como eu disse anteriormente, em épocas de mudança, em época de transição de uma antiga previdência para uma nova previdência, na reforma da previdência em 2019, eu aconselho que, em caso o INSS tenha negado, você procure a justiça, evite recursos no INSS, que além de demorados, com certeza vão vir negados, porque eles vão colocar você para uma junta médica do INSS, uma vez que um médico do INSS já disse que você tem condições de retorno ao trabalho. Procure a justiça, é o meio mais rápido hoje, é o meio mais certo de que você vai ter uma certeza, mas infelizmente, para você que ficou até agora no vídeo, já deixou o like, já compartilhou o assunto, a situação é a seguinte: não tem como evitar esse limbo, tanto trabalhista, como na primeira situação, como previdenciário na segunda situação em que você continua doente. Esse período em que o INSS negou e a empresa diz que você não tem condições de retornar, realmente é um momento que você vai ficar desamparado. Então, portanto, já se previna, faça uma economia, busque um entendimento familiar, alguma coisa assim, para você ter uma certeza. Infelizmente, durante esse período você não vai receber.
Na primeira situação, você vai ingressar com a ação trabalhista contra a empresa para tentar receber como indenização esse período em que ficou desamparado. Na segunda situação, você vai entrar contra o INSS na justiça para ver se consegue também receber como forma de indenização o que chamamos de atrasados, aquele período em que você ficou desamparado. Mas no momento em que isso acontece, quando o INSS diz que você tem condição de retornar ao trabalho e a empresa fala que você não tem condições, você vai ficar um período sem receber o benefício. Esse período não tem como passar por essa fase, ou melhor, não tem como você não passar por essa fase, porque você vai precisar da ajuda jurídica para ingressar com uma ação na justiça. No primeiro caso, uma ação trabalhista, no segundo caso, uma ação previdenciária contra o INSS. Nos dois casos, você vai precisar, primeiro, que o juiz aceite a sua ação. Segundo, que o juiz coloque uma perícia para comprovar o que você está pedindo. Ou seja, antes de passar por essa perícia, mesmo que seu advogado peça uma antecipação de tutela, ou seja, que você comece a receber mesmo com o processo em andamento, porque é um momento de dificuldade, e você precisa é um caso de sobrevivência, mesmo assim o juiz não dá essa antecipação de tutela, porque ele precisa que você passe por um médico para comprovar realmente que você tem esses problemas. Isso pode demorar aí até no mínimo uns de 3 a 6 meses, ou seja, não tem como evitar, não tem como você receber pelo menos voltar a receber o seu benefício ou o seu salário enquanto o processo está aí, vamos dizer, em andamento, porque primeiro você vai ter que passar pelo médico perito. Não é como fazer uma perícia, por exemplo, no INSS, que às 9 horas da noite você tem o resultado, ou no dia seguinte você consegue o resultado. E essa perícia o médico tem que entregar no fórum, vai para o juiz. O juiz então chama os dois advogados para discussões, existem prazos para cumprir, um não pode passar na frente do outro, cada um tem a sua vez. Feitas as duas discussões entre os juízes, esse documento é devolvido para o juiz. Aí sim o juiz vai dar o seu parecer aí se vai ter direito à antecipação de tutela, porque o processo apenas está começando. Se ele der a antecipação de tutela, visto tudo que teve a avaliação do médico perito e depois dos dois advogados, aí sim é que o processo vai para a sua, vamos dizer assim, para a sua conclusão, e muitas vezes não se finda ali, a pessoa às vezes começa a receber e esse processo ainda vai para um tribunal superior, aí ele pode demorar meses até anos, mas a pessoa já está recebendo. E algumas vezes a pessoa ainda assim é chamada pelo INSS ou pela empresa, o que seja, para fazer uma outra avaliação, e se constatado qualquer falta de capacidade, vamos dizer assim, né? Qualquer incapacidade, a pessoa ainda pode perder sim esse benefício durante o andamento do processo e vai ter que aguardar, portanto, a análise lá no Tribunal Superior, se for o caso. Então muitas vezes as pessoas começam a receber e perdem o benefício, mas o processo ainda não acabou, ela não pode entrar com um novo processo enquanto não houver o trânsito em julgado, que é a fase quando não existem mais recursos, ou seja, ganhou ou perdeu, aquela é a decisão, aí vem para o tribunal, onde a pessoa mora ali, e a decisão é colocada, é hora de se fazer cálculos, se for o caso de ter ganho o processo, ou então ingressar com uma nova ação se tiver perdido. Não é simples, procure um advogado. Aí as pessoas me perguntam, como que eu vou encontrar esse advogado? Procure pessoas que passaram por situações semelhantes, pessoas que passaram por esse momento, um momento muito sério, um momento de dificuldade, mas que você vai vencer. Muita paciência, no final tudo dá certo. A questão aqui é, não tem, infelizmente, como se livrar desse período sem receber o seu benefício, sem receber o seu salário. Para aquelas pessoas que ingressam com o pedido no INSS hoje de auxílio doença e tem o seu benefício negado, porque o médico perito do INSS afirma que você está apto, tem condições de retornar ao trabalho, a pessoa vai para a empresa e a empresa fala, não, você não tem condições de retornar ao trabalho, aí você fica sem o benefício do INSS
e sem o salário. Solução para isso? Se continua doente, vai entrar contra o INSS na justiça. Se tem condições de retornar ao trabalho, vai entrar contra a empresa na justiça e vai aguardar o resultado. O que acontece? Esse período, infelizmente, você vai ficar sem receber de nenhum lado. Espero que você tenha uma vitória para poder receber esse período que ficou aí sem receber nada, como uma forma de indenização, mas só no final do processo, o que vai demorar um pouco, pois a justiça é lenta, porque muitas pessoas procuram. Algumas pessoas dizem, mas o advogado podia apressar um pouquinho, pede para o advogado dar um empurrãozinho no processo. Agora você imagina se cada pessoa colocasse o processo dele à frente de outra pessoa. Eu acho que não seria justo, não tem como fazer isso, uma vez que dentro do próprio fórum, além do juiz, existe um promotor de justiça que está ali para ver o seu processo, está na sua defesa, vendo o que o juiz faz, o que os advogados fazem, o seu ou da parte contrária, ou seja, você é defendido a todo momento. Então você não tem que se preocupar, uma vez que o processo está no fórum, tem que aguardar. Existe uma ordem jurídica. Então, como eu disse, evite recursos dentro do INSS. Nos dois casos, procure a justiça. Já deixa aqui um comentário para que a gente possa continuar com esse vídeo e, é lógico, fazer outros vídeos. Pessoas em situações semelhantes, infelizmente, existe esse vácuo, esse limbo, tanto de trabalho como de INSS, em que as pessoas durante um período, infelizmente, não tem como pular essa situação, ficam sem receber os seus benefícios ou os seus salários. E é torcer para conseguir ganhar isso de novo lá no futuro como uma forma de indenização. Vou ficando por aqui para não prolongar muito o vídeo, mas eu prometo voltar com novas informações para vocês. Já se inscreva, se já é inscrito, meu muito obrigado. Forte abraço, hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. Não esquece de compartilhar com as pessoas. Não entre com recursos administrativos dentro do INSS. Procure a justiça. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.